Bom dia, amados. Como vocês estão? Bom, dando seguimento então, vamos relembrar só um pouquinho o que são os eritrócitos mesmo. São as hemácias, certo? Então a gente pode observar que esses eritrócitos eles fazem a maior constituição de células vermelhas, não é isso que nós estamos trabalhando? Então olha só, vamos somente relembrar algumas características, porque hoje nós vamos falar como que essa hemácia ou esse eritrócito ele é desfeito e reaproveitado no organismo. Então esse eritrócito, nós temos que lembrar que ele tem algumas características, né? Primeiro que ele vai constituir, então, a maior parte das nossas células vermelhas, a gente já sabe disso. Segundo, que ele tem na sua constituição interna uma proteína que eu chamo de hemoglobina, que transporta oxigênio e gás carbônico também em sua menor minoria, ok? Lembrando que essa hemoglobina, que é transportada por essa hemácia ou esse eritrócito, ele faz uma pigmentação de vermelho no sangue. Então, seu sangue ele é vermelho ou mais escuro porque ele pigmenta a coloração do sangue, tá? Características morfológicas é discos bicôncavos. Por que que é bicôncavo, prof? Porque ele perde a sua fase nuclear, ele perde o núcleo e organelas quando ele se torna um eritrócito, e antes disso ele é chamado de reticulócito. Lembra que a gente já falou isso na sala de aula? E outra coisa, ele não tem nenhum tipo de atividade metabólica abrangente, a não ser transporte. Por que que ele não tem atividade metabólica? Porque ele não tem organela, certo? Nós falamos também que o ciclo vital desses eritrócitos quantos dias eles vão viver? Aproximadamente aí 120 dias, e que a formação da hemácia, que são os eritrócitos, é proveniente de um processo que eu chamo de eritropoiese, certo? Por que que eles vivem só 120 dias, prof? Porque, meu amor, ele tem uma membrana plasmática muito fina e delicada que vai se batendo, né? Se encostando aí nos vasos sanguíneos e, consequentemente, nos capilares, vasos sanguíneos, ela vai se desgastando. Ok. Então, quando essa minha membrana plasmática se desgastou bastante, o que vai acontecer? Vai formar um evento lá no fígado. Como esse meu eritrócito ele circula o corpo todo, ele vai passando pelo fígado diversas vezes. Então, aqui está o fígado, tá? Ele vai passando por essa estrutura aqui diversas vezes. Quando ele percebe, o fígado percebe que esses meus eritrócitos estão velhos, os macrófagos vão fagocitar essas minhas hemácias ou eritrócitos velhos para poder fazer ou dar continuidade no evento que nós chamamos de reciclagem dos componentes da hemoglobina. Até então, a princípio, eu sei que a hemoglobina é uma proteína complexa, quaternária, que possui dentro dela um grupo de fixação que eu chamo grupo do M, né? Que esse grupo do M carrega íons de ferro. Ok. Bom, então como que funciona isso? Formação e destruição dos eritrócitos e reciclagem dos componentes da hemoglobina. Ok? Então, como eu disse para vocês, os macrófagos no baço e no fígado, tinha dito até a princípio só no fígado, vamos acrescentar mais um órgãozinho aqui, que é o baço. Eles vão comer, fagocitar, engolir os eritrócitos que estão desgastados. Eles conseguem identificar quem está desgastado e quem não está. Bom? Quando eles fagocitam e digerem aí esses meus eritrócitos, esses macrófagos vão conseguir separar as porções da hemoglobina. Então, lembra que eu falei para vocês que a hemoglobina ela é uma proteína complexa? Por quê? Porque ela é formada aí por um complexo de globina, que é uma proteína específica, mais um complexo de grupo M, que carrega o ferro. E aí os macrófagos conseguem fazer o quê? Desmembrar. Então, aqui eu tenho a hemoglobina, o macrófago percebeu que essa hemácia está velha, fagocita e ele separa. Olha, a globina vem para cá e o M vem para cá. Separou a proteína que é grande e agora ela se torna uma proteína parcialmente pequena, tá? Vamos relembrar uma coisa. Toda proteína é uma cadeia de aminoácidos. Então, aminoácido, pessoal, é a menor porção possível de uma proteína. Então, olha só, que são vários aminoácidos. Quando esses aminoácidos são ligados um ao outro, eu formo uma cadeia de proteína, certo? A globina é a proteína da hemoglobina, porque o hemo vem de grupo M, que vai ligar-se a essas proteínas com a fixação do ferro. Então, eu peguei essa globina aqui, comi e separei. Separei o que da globina? Os aminoácidos. Então, vai ser separado os aminoácidos dela. Separou, tá?
O que vai acontecer com esses aminoácidos agora que estão soltos, que eram a globina, agora só é aminoácido? Eles vão ser utilizados para a formação de outras proteínas. Ó, outras proteínas. Beleza. Prof, mas o que vai acontecer com o M, que juntava com a globina? Bom, primeiro, o ferro, que estava lá naquele grupo M, que eu falei para vocês, que está dentro da hemoglobina antes, ele vai se soltar e vai se associar a uma outra proteína ali naquele intermédio do baço e do fígado, que eu chamo de proteína transferrina. Vocês entenderam? Então, o macrófago fagocitou a hemoglobina, separou a hemoglobina em globina e M, a globina se desfaz e vira uma cadeia de aminoácidos que vão ser utilizados para a formação de outras proteínas. Já comecei um ciclo de reciclagem. O grupo M, que está ali paradinho, que tem bastante ferro, também vai se remoldar e os ferros vão soltar daquele grupo M e vão se associar agora aonde? A transferrina. Os ferros vão estar tudo soltos. Ai, meu Deus do céu, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Aí a transferrina aparece, que é uma proteína, e vai transportar esse ferro. Por isso o nome transferrina. Não se assuste, meu caro, é muita coincidência, né? Ela chamar transporte ferrina de ferro, né? Então essa transferrina vai falar assim: ferros, fiquem calmos, segurem na minha mão e vamos pro meu apartamento. E essa transferrina vai pegar, então, esses ferros e vai transportar lá para a medula óssea, que nós já vimos no princípio que ela tem uma fundamental importância no processo de formação de células vermelhas do sangue, tá? Não estou falando agora no sentido de somente eritrócitos, tá bom? Quando a molécula de ferro se liga à transferrina, nós chamamos isso aqui de complexo ferro-transferina, tá? E aí, essa minha transferrina vai pegar esse ferro e vai levar para a medula óssea para quê? Para a medula óssea ter material de apoio, ter material de produção para poder formar novas hemoglobinas, ok? Beleza? Bom, ok. Para que essa hemoglobina seja formada, a receitinha vai ser, então, o ferro transportado pela transferrina até a medula óssea, e eu preciso, ok, de vitamina B12. Sem vitamina do complexo B12, eu não consigo preparar nova hemoglobina. É como se fosse preparar um bolo sem farinha, não é? Então, o que eu preciso para preparar um bolo? Ovos, margarina, o óleo, né? Eu preciso de fermento, eu preciso de farinha de trigo, eu preciso de açúcar. Agora, se eu não tenho a farinha de trigo, que é a vitamina B12, como que eu vou poder preparar isso? Mas, professor, como é que eu vou... Ai, meu Deus, como é que eu vou colocar essa vitamina B12 na medula óssea? Criatura, vitamina B12 são vitaminas que você consome no seu dia a dia, ok? Pelos alimentos. Por isso que você, criatura de Deus, você precisa comer bem. Para de tomar Coca-Cola, cerveja e só Burger King. Pode comer isso? Com certeza. Mas não é todo dia, minha filha. Meu filho. Vai comer couve. Vai comer legume. Vai se alimentar bem, porque você precisa de vitamina B12. Quem tem vitamina B12 baixa, fica anêmico. Ai, mas por que fica anêmico? Por que eu tô anêmico? Porque você não tem vitamina B12 para grudar o ferro lá dentro da produção da hemoglobina na sua medula óssea, querida. Vocês entenderam? Então já entendi que quando eu alimento bem, tenho bastante consumo de vegetais, frutas, legumes, né? Ovos, carnes magras, eu produzo, aí eu consigo absorver a proteína, a vitamina B12. Essa vitamina B12 é absorvida pelo meu TGI. O que é TGI? Trato gastrointestinal. E aí, o sanguinho leva essa vitamina B12 lá dentro da medula. Então, dentro da medula eu já tenho agora, então, complexo ferro-transferrina, certo? Mais vitamina B12, que está sendo produzida a minha hemoglobina, ok? Bom, dando continuidade, então, quando a eritropoese na medula óssea resulta na produção de eritrócitos que entra na circulação, né? E quando o ferro não remover do M, a porção não ferrosa se transforma em biliverdina. Vamos lá, então. Bom, voltando aqui na lâmina anterior, eu já sei que meu ferro
né? Mais a vitamina B12 dentro da medula óssea são meus ingredientes principais para poder formar a hemoglobina. Ok? Ok, gente, a hemoglobina não é hemácia, não é eritrócito, é somente a proteína transportadora de oxigênio que vai entrar nessa hemácia. Enquanto isso, a medula óssea também está produzindo novos eritrócitos. Lembra que a gente falou que isso é uma produção constante? E quando esse eritrócito é jovem, nós chamamos ele de reticulócitos, né? Porque eles têm núcleo ainda. Então, provavelmente, essa hemoglobina que vai ser recém-produzida vai ser associada aqui nesse reticulócito, tá? Bom, só que a gente tem que lembrar que a transferrina, que é aquela proteína que transporta ferro lá atrás, que leva os ferros para o apartamento dela, que na verdade o apartamento dela mora, onde ela mora na medula óssea, ela vai selecionar, ok? Os ferros que ela quer levar. Ela é seletiva, essa transferrina. Mas, meu querido, presta atenção, amada. Presta atenção aqui no tio. Tem ferros que não vão junto com a transferrina. Mas e aí, o que eles vão fazer? Eles vão ser retransformados em outra estrutura, em outra substância, tá? Então, quando o ferro que não é removido daquele grupo M, que não acompanha a transferrina para a medula vermelha, para a medula óssea, né? Ele vai ser transformado lá no meu baço e no fígado numa substância que eu chamo de biliverdina. É bem claro esse nome biliverdina, tá? Porque ele tem um nome verdina, porque ele vai ficar verde. Que é o que vocês vão conhecer como bile, tá? Que é a bile mais pra frente. Então, ai, meu fígado tem bile, e eu bebi tanto, mais tanto, que eu vomitei tanto, até a bile, aquele líquido verde amarelado, amargo. Quem produziu essa bile, minha filha? Meu filho. É a biliverdina, que é excesso daquele ferro que não foi aproveitado na reciclagem. Na reciclagem de quem? Na hemoglobina, não é? Então, o ferro que sobrou, ele vai ser transformado em biliverdina, certo? Que é aquele pigmento verde. Lá no fígado, os hepatócitos vão Quem que são os hepatócitos? As células do fígado, que é uma fábrica, ok? Tem outras células lá também, mas a princípio, essa biliverdina vai ser transformada pelos hepatócitos, ok? E aí, esses hepatócitos pegam essa biliverdina, que é o ferro bem grosso, e vai polir e vai transformar essa biliverdina em bilirrubina. Então, a biliverdina é a matéria-prima do ferro que sobrou do grupo M, daquelas hemácias que estavam velhas, da hemoglobina das hemácias velhas. Depois é transformada em bilirrubina, tá? Que é um pigmento mais amarelo alaranjado. Essa bilirrubina ela é transportada lá para o fígado, tá bom? E aí, dentro desse fígado, essa bilirrubina vai ser transportada para a bile, ok? Olha, então que legal. Então tem uma cascata aqui. Então a biliverdina, vou colocar aqui, ó, biliverdina. A biliverdina se transforma em bilirrubina. Vou colocar bili-R. A bilirrubina, por sua vez, tá? Que é agora secretada no fígado, que antes estava no baço, ela é transportada para o fígado, lá, né, para a região da vesícula biliar. E aí, consequentemente, todas as vezes que nós tivemos um processo digestivo, para quem vai ver isso em digestivo, o meu fígado vai secretar pelo ducto biliar, o que nós chamamos de bile, lá no duodeno, que é a primeira porção intestinal onde nós estaremos terminando o processo de digestão química. Depois ele segue para o intestino normalmente, jejum no ilha, tá? Bom, o que vai acontecer então com essa bilirrubina que entrou no duodeno? A bilirrubina que entrou no duodeno para ajudar ali a destringir gordura, ok, gente? Então a função dessa substância é a digestão de partículas de lipídio que não foram digeridos ali no estômago. Então ela vai ali entrar no duodeno,
que foi secretado pelo fígado, e agora, consequentemente, ela fez sua parte, tá? Passou ali pelo duodeno, passou pelo jejum, passou pelo ilho, que são partes do intestino, que é o gado. Essa minha bilirrubina vai chegar no intestino grosso. Agora presta bastante atenção. Chegou no intestino grosso, ok? A minha bilirrubina chegou no intestino grosso. Quando ela chega no intestino grosso, ela vai falar assim: hello, bactérias da flora intestinal. E as bactérias da flora intestinal vão falar: hello, bilirrubina. E essas bactérias vão converter a substância de bilirrubina, que até então era utilizada para digerir lipídios, em uma substância chamada de urobilinogênio. Certo? Agora preste atenção. Esse urobilinogênio lá no nosso intestino grosso, partezinha dele, que é uma substância que foi convertida pela flora intestinal, por isso que é importante você ter bactérias probióticas no seu intestino, tá? Bactérias que são boas, você consegue isso através da alimentação também, então para com esse consumo de coisa errada. Esse urobilinogênio, ele vai ser então reabsorvido parcialmente aí desse intestino grosso para os rins, tá? Quando esse urobilinogênio chega nos rins, ele já muda de nome de novo. Ele vai ser chamado de urobilina. Então, essa urobilina, agora, na verdade, ela é uma proteína, né? Que é uma conversão do urobilinogênio nos rins, que vai ser secretado pelos meus néfrons no processo de filtração glomerular e também auxiliar no pigmento amarelo da urina. Então, a urobilina tem essa função. Prof, mas e a outra parte do urobilinogênio que ficou no intestino grosso? O que vai acontecer com ele? Gente, ele vai se converter numa pigmentação que eu chamo de estercobilina. O que é estercobilina, criança? É o que dá a cor marrom do seu cocôzinho, que é bem fedidinho, não é? Quem que deixa seu cocôzinho marronzinho? É o urobilinogênio. Que ficou lá a parte que ficou dentro do intestino grosso. Vocês entenderam? Então, seu cocô só é marrom porque vem lá daquele ferro que sobrou em excesso, que não foi para a medula óssea do grupo M, certo? E aí, ó, aquele ferro que ficou lá no excesso se transformou em biliverdina, certo? A biliverdina ela vai para o fígado, do fígado ela se transforma em bilirrubina e é armazenada na bile. E também é produzida pelos hepatócitos ali no fígado o tempo todo. Depois disso, ela vai para o duodeno, certo? Essa bilirrubina vai para o duodeno para ajudar nos processos digestivos. Ajudou nos processos digestivos, ela passa pelos canais do trato gastrointestinal ali na região do jejum e ilho e chega no intestino grosso. A bilirrubina, quando chega no intestino grosso, ela é convertida pelas bactérias do intestino grosso em urobilinogênio. Parte desse urobilinogênio é absorvido pelos vasos sanguíneos ali da região do intestino grosso, bem no meu cólon ascendente, que é a porção bem inicial do intestino grosso, cai na circulação e vai para os rins. Lá nos rins, esse urobilinogênio é convertido em urobilina, o que dá a característica amarela na urina, tá? E é excretado pelo sistema renal. Já a maior parte do urobilinogênio que ficou no intestino grosso, amado, ele vai ser convertido agora em estercobilina, que vai dar a pigmentação das fezes de amarrom, essa característica de marrom dessas fezes. Tudo isso, então, proveniente do excesso de ferro que sobrou. Aqui eu tenho só um comando para vocês observarem, tá? Olha só, a circulação, né, por 120 dias. Bom, quando aconteceu isso, aconteceu a circulação, 120 dias, chegou a hora de morrer, né, fia? Ela vai ser morta. Então, aí separou a globina do M. A globina é aquela proteína que vai ser degradada em aminoácidos e vai ser reutilizada. Então, a globina, o ciclo dela parou aqui, no 3. Ó. Você está vendo? Agora, quem que vai fazer o show todo? Quem que vai tocar a festa aqui? O terror? É o ferro, gente. Então, nós temos o grupo M, não tem? Esse grupo M, que eu falei que tinha pigmentos de ferro nele. Então, a transferrina vai grudar alguns, certo? Lembrando aí que a transferrina, que pegou alguma parte desse ferro,
vai levar esse ferro lá para a medula óssea, para a produção de novas hemoglobinas. Observem aqui, ó, que eu tenho pigmentos de globina sendo produzidas dentro da medula óssea também, associada à vitamina B12, que vai produzir novas hemácias, por conta do evento da eritropoese. Beleza, ótimo, perfeito. O ferro que não for ligado na proteína transferrina, o que vai acontecer com ele? Vai virar biliverdina, gente. Virou biliverdina, joga pro meu fígado. Lá no fígado ele vira bilirrubina. A bilirrubina, né, que está sendo aqui no fígado, vai cair no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Olha que legal. E daí, quando ela cai ali dentro do duodeno, que faz a participação na digestão química dos processos, né, de degradação ali das moléculas, principalmente de moléculas mais gordurosas, porque a bilirrubina ela tem uma função mais adstringente, tá? Essa bilirrubina vai virar dentro do meu intestino grosso, que nós chamamos de urobilinogênio, porque quem converte essa bilirrubina em urobilinogênio? Bactérias da flora intestinal. Parte desse urobilinogênio dentro do meu intestino grosso, tá, gente? Então, o intestino grosso, para quem não sabe, ele é dividido assim, ó. Apêndice tifoide, tá bom? Que é o apêndice, que dá apendicite, que é onde vai ter aqui bastante aqui um ósteo que vai ligar com a parte do intestino delgado, tá? Então, o intestino delgado, ele desemboca aqui. E aí, esse apêndice tifoide, ele vai dar início aqui a um processo que eu chamo de cólon ascendente, ok? Cólon transverso, cólon descendente, que é o que desce, ok? Colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide, e aqui é o reto. E aqui depois do reto tem a região do ânus. Olha que legal o professor desenhando, isso é bonitinho. Então aqui, ó, a princípio, o que fica na frente desse meu intestino é o fígado. E esse fígado que vai desembocar aqui dentro da primeira porção do intestino delgado, que eu já disse para vocês, que é o duodeno, onde vai ter a bilirrubina, perdão, tá? É nessa estrutura aqui. Essa bilirrubina vai passar por toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, e quando chegar nessa porção do intestino grosso, na porção ascendente, as bactérias já convertem a bilirrubina em urobilinogênio. Vamos lembrar que dentro desse meu intestino tem vaso sanguíneo, então ele vai absorver aqui, ó, parte desse urobilinogênio e vai cair na circulação e vai subir lá pro rim. Chegou no rim, esse urobilinogênio é convertido em urobilina e é excretado na urina. Então aqui já tive uma eliminação, tá? Bom, a parte do urobilinogênio que ficar no intestino, nessas regiões aqui, que vai passar o que nós chamamos aqui de excretas, né? Que é o bolo fecal, conforme ele vai passando, ele vai subindo aqui, descendo, até a gente eliminar. Esse urobilinogênio vai sendo convertido em estercobilina e vai dando a pigmentação nas fezes até você fazer seu cocôzinho aí, todos os dias de manhã, pelo menos 3 vezes por dia. Certo? Então, nós temos aí um processo que eu chamo de reciclagem, tá? Eu vou deixar somente essa aula gravada, porque eu sei que é muita informação para vocês. O vídeo deu... quantos minutos aqui? Deixa eu dar uma olhada. Deu 23 minutos. Eu acho que é o suficiente, tá? Depois nós vamos dar continuidade em outros processos, tá bom? Para poder falar das principais anemias, ok? Que nós vamos entender um pouquinho sobre esse reticulócito, que é a hemácia jovem. Eu vou ver se eu gravo um outro vídeo já e publico ele em outra parte, certo? Até lá, então. Não desesperem, não se desesperem. Qualquer coisa pode mandar perguntas para mim via líder pelo WhatsApp. Beijos de luz e bom dia para vocês.